Primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 12, nós estamos estudando sobre os dons congregacionais e o versículo 9. A segunda parte deste versículo, mas eu vou ler o versículo todo. Diz assim: a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar. E dons de curar é o tema de hoje, o assunto de hoje. Nós estudamos a semana passada sobre o dom da fé. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos neste momento te agradecendo por esta palavra, por esta leitura. Continua conosco, nos abençoando e falando poderosamente a cada coração nesta noite. Assim oramos, agradecido, em nome de Jesus. Podeis tomar assento? Irmãos, hoje nós iremos estudar sobre dons de curar. Esse está entre os dons de poder. Lembra que eu falei que tem algumas classificações, algumas categorias. Primeira, dons de revelação. Segundo, dons de poder. E o terceiro, dons de inspiração. Cada uma dessa categoria existem 3 dons. Estamos já na segunda categoria, com os dons de poder. Estudamos a semana passada sobre o dom da fé. E hoje nós iremos estudar sobre dons de curar. Eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre este assunto. Eu queria ler o versículo 1 do capítulo 12. Eu já quero pedir para a irmã Roberta já ler aí para os irmãos. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém? Muito bem. Veja que o apóstolo Paulo, ele inicia aqui falando a respeito dos dons. Aqui ele vai ensinar a igreja sobre os dons. Então ele inicia logo no versículo 1 dizendo que os irmãos não venham a ser desinformados, ignorantes. Agora aqui existe 2 pontos que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos sobre o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para os irmãos da igreja de Coríntios. Primeiro é dizer, irmãos, que os dons, quando o apóstolo Paulo diz que ele não estava querendo que os irmãos fossem desinformados ou ignorantes, o apóstolo Paulo estava querendo pedir para os irmãos serem espirituais, serem pessoas crentes, que acreditasse nas maravilhas, no poder de Deus, no poder curador de Deus. Porque a igreja de Coríntios, como os irmãos já prestaram atenção e viram que a igreja de Coríntios era uma igreja avivada, era uma igreja animada, não era uma igreja apática, não. Só que, como hoje existem muitas igrejas aí afora que extrapola, a igreja de Corinto também estava extrapolando concernente os dons congregacionais, que alguns dizem dons espirituais. Então, além dessas pessoas que exageravam, que o objetivo do apóstolo Paulo é exatamente ensinar os irmãos da igreja de Coríntios a terem reverência, a terem prudência. E se vocês lerem em uma parte da carta do apóstolo Paulo a Coríntios, ele diz assim: olha, tudo seja feito com decência e ordem. Só que aqui na igreja de Coríntios também existiam as pessoas os irmãos que não acreditavam nos dons espirituais, nos dons congregacionais. Eles eram, podemos dizer, não eram ateus porque acreditavam em Deus, mas ele era aquela pessoa tipo
Tomé, sabe? Na expressão que a gente conhece, né? Tomé, a expressão é a pessoa que é incrédula, né? Era tipo assim, tipo Tomé, incrédula. Uma pessoa que não acreditava nos dons espirituais. Aí o apóstolo Paulo diz assim: olha, mas eu quero pedir a você, rogo a vocês, irmãos, que não sejais desinformados, né, com respeito aos dons espirituais. E veja que aqui se refere aos dons, esses que nós estamos estudando aqui: dom da palavra da sabedoria, dom da palavra de conhecimento, dom da palavra de discernimento de espírito, dom da fé, dons de curar, dom de operação de maravilha, dom de profecia, dons de variedades de línguas e dom de interpretação de língua. Veja que o apóstolo Paulo estava ensinando, estava chamando a atenção dos irmãos para que eles viessem crer, acreditar. Então o apóstolo Paulo estava dizendo: seja espiritual, seja, creia. Então o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é dizer que os dons congregacionais não nos fazem mais espirituais. Ou já somos espirituais ou não somos espirituais. Nós somos uma das duas coisas: ou somos espirituais ou nós não somos espirituais. E quero dizer aos irmãos aqui que ser espirituais não é ser usado, tá certo, com os dons congregacionais. Não tem nada a ver. Ser espiritual é ser cheio dos frutos do Espírito Santo. A fé como no sentido de obediência, não como dom. Eu expliquei isso a semana passada. Mas longânimo, bondoso, amor. Então isso é ser espiritual. E ser espiritual, além de ser obediente a Deus, é uma pessoa que crê em Deus, crê nas palavras escritas na Bíblia, a palavra de Deus. Então, nós temos que crer nas coisas de Deus, nas coisas espirituais de Deus. Crer naquilo que, humanamente falando, diante dos nossos olhos físicos, é impossível de acreditar. É impossível. Como é que a gente vai, me diga, que diante dos olhos físico, humano, você vai acreditar que alguém na igreja ou alguém foi curado de uma cegueira física, curada de um câncer? Não, se a medicina diz assim, não existe mais jeito, como é que humanamente a gente vai olhar numa expectativa humana, a gente vai também desacreditar ou não? Vai! Porque se a medicina alcançou até aqui, ela não pode ir mais, ela está sendo verdadeira, no caso os médicos, os cientistas, estão sendo verdadeiros em relação àquilo que eles não podem fazer mais. Então ele diz assim, não tem mais jeito, somente Deus, quem crê em Deus, somente Deus. É aí aonde vem a mão e o poder de Deus. E nós que somos crentes, irmãos, precisamos crer no poder de Deus. Crer na cura, que Deus pode fazer, que Deus pode curar, que Deus pode ressuscitar morto, que Deus pode levantar um enfermo da cama, um paralítico, fazer o cego enxergar, fazer o mudo, o surdo ouvir falar. Deus, ele tem poder para fazer todas essas coisas. Agora, a gente sabe que dentro da igreja sempre a gente vai encontrar, não é que aqui tenha, mas sempre tem alguém que é incrédula. E o apóstolo Paulo estava dizendo assim para a igreja de Coríntios: seja espiritual. Os irmãos que não acreditavam, seja espiritual, creia no poder de Deus, creia nas maravilhas de Deus. Então, e ser espiritual, irmãos, não significa que você tenha que ficar pulando. Você está entendendo? Porque na visão de muita gente, quem é espiritual é aquele que pula, é aquele que salta, é aquele que grita, é aquele que fala muita em línguas estranhas, é aquele que faz todo aquele, aquele movimento para os olhos de muita gente. Aquilo é ser espiritual. Eu tinha um problema em uma igreja que eu dirigi, eu era dirigente, eu ainda não era pastor. Eu tinha um problema porque os irmãos queriam ver eu pulando, eu gritando.
eu estendendo as mãos e profetizando e falando coisas que Deus não estava mandando eu falar. Isso é muito sério, é muita responsabilidade. Uma vez eu estava pregando na igreja, nesta igreja que eu fui dirigente dela. Ela tinha na faixa de uns 200 e poucos crentes, aproximadamente 300 crentes nesta igreja. E eu estava pregando em um domingo. O pastor, né, de lá, eu ainda não era o pastor, o dirigente dessa igreja, então ele me convidou, ele me escalou para pregar. E eu preguei. E nesse dia eu preguei, e Deus me usou na mensagem. Aí no final da mensagem, aí teve um irmão que falou assim: só faltou uma coisa para a mensagem ser completa, para ser uma benção. Eu digo: o que foi? Faltou só um pulinho. Faltou só um pulinho. Então o pulinho, ou seja, eu preguei 30, 40 minutos a mensagem, a palavra de Deus, ou seja, aquela mensagem de 40 minutos pregando sobre o Evangelho, pregando sobre Deus, sobre as maravilhas de Deus, não valeu de nada para ele. O que valia era se eu desse um pulinho. Vocês estão entendendo como são a visão de muita gente? É uma visão equivocada concernente o que é ser espiritual. Ser espiritual, irmãos, ou ser usado por Deus, não significa isso. Não significa isso. Agora eu quero dizer aos irmãos que cada um tem uma forma de expressar a sua emoção. Eu já falei aqui uma vez, não falei? Já falei, vou repetir. Cada um de nós temos uma maneira de expressar a nossa emoção. Eu conheço o pregador que já prega chorando. É o jeito dele. Eu já conheço o pregador, como eu, uma pessoa mais centrada, mais séria, né? Tem outros que tem um vozeirão e já fala gritando. Se for do jeito dele, né? Tudo bem. Agora, se for imitando como se fosse um papagaio, aí é onde é o problema. Você está entendendo? Eu não posso exigir da igreja, dos irmãos, que venha ou pregar do jeito que eu prego, não. Você pode até imitar, mas você deve se expressar do seu próprio jeito, de acordo com a sua personalidade. Você tem que ser autêntico, você tem que ser você. Vocês estão entendendo? Eu tenho que ser eu. Eu não posso querer ser uma outra pessoa. Eu não posso chegar aqui querer pregar igual a outros pregadores por aí afora. Não vai dar muito certo. Então eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser eu mesmo. Vocês estão entendendo? Então, para algumas pessoas, ser espiritual é fazer essas mugangas, sabe? Tem gente que faz muita muganga. E, infelizmente, irmãos, as pessoas estão, sabe, acostumado com essas mugangas que tem por aí afora, que tem que fazer de todo jeito aquele movimento para cair. Eu conheci um coitado de um irmão, de um pastor. Ele é dirigente e ele viu uma igreja que o pastor lá, os irmãos da igreja, botava a mão e a pessoa caía. Em quem ele colocasse a mão, caía. E esse pastor, vendo que naquela igreja tinha aquele movimento e as pessoas estavam indo atrás do movimento, pelo menos por enquanto, né? Por um período curto de tempo, mas vão atrás. E ele achou que fazendo igual, sabe, a igreja dele iria encher. Aí ele fez igual. Aí só tinha duas irmãs que caíam, a bichinha, rapaz, inocentemente, imitando as outras igrejas, outros pastores. Aí ele dizia assim, aí esse pastor dizia assim: olha, irmão, quer ver? Para você saber que é Deus que está falando, vou colocar a mão na cabeça aqui e vai cair, viu? Vai cair. Ele colocava a mão na cabeça de um, não caía. Colocava a mão na cabeça de outro, não caía. Colocava a mão. Aí quando chegava na cabeça dessas duas irmãs, elas caíam. Somente essas duas irmãs. Agora ela caiu todos os cultos. Agora, veja como as pessoas, muita gente da igreja são enganada com essas coisas, pensa que isso é ser espiritual. Não, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado. Não estou dizendo que isso não aconteça. Pode acontecer? Pode. Agora, o que a gente vê aí afora é um teatro, sabe? São pessoas que estão fazendo das coisas de Deus uma bagunça, uma anarquia. Está entendendo? Parece aqueles filmes de ficção, mano. Aquelas séries de ficção.
A gente precisa ter muito cuidado. Olha, irmão, eu tenho muito cuidado até na hora de orar para Deus, pedir para Deus curar. A gente tem que ter muito cuidado. Eu já vi muita gente, sabe, pastor dizendo assim: olha, irmão pregadores, Jesus vai te curar agora. Olha, vem aqui que você vai ser curado agora. Venha. Aí a pessoa vinha à frente, aí fazia todo aquele movimento, depois a pessoa estava do mesmo jeito. Isso é uma vergonha, irmão. Até para quem é pregador é vergonha. Ele vai naquela igreja novamente, mas os irmãos que viram aquilo e aqueles que não foram curados, o que é que vai falar? Já vem aquele irmão mentiroso de novo, aquele pregador é mentiroso. Ou não? Porque no final das contas, sabe o que é que eles dizem? Faltou fé dele, faltou fé dela. Oxe, mas ele não disse que a pessoa ia ser curada? Se a pessoa ia ser curada, então... Aí não, é porque ele diz o seguinte: venha que você vai ser curada. Aí se ele está dizendo, a pessoa vai acreditar que vai ser curada. Aí a pessoa vem na frente, aí a pessoa não é curada. Aí o que é que ele vai dizer? A culpa é sua, porque não teve fé. Ora, mas você não disse que eu ia ser curado? Então eu preciso ser curado, eu tenho que ser curado, eu fui curado. Se eu não fui curado, então não foi Deus que falou. A gente precisa ter muito cuidado, irmãos. Deus cura? Claro que Deus cura. Deus faz milagres? Claro que Deus faz milagres, irmão. Agora, existe muita gente que mente, sabe? Para ganhar ibope, para ganhar nome. Faz aquele movimento. A gente precisa ter muito cuidado. É por isso que eu já preguei aqui, os irmãos lembram, que existe o dom de discernimento de espírito. A gente precisa discernir quem é que está falando. Ora a Deus, quem é que está falando ali, Deus? É o Senhor mesmo? É o homem ou é o diabo? Me diga aí, para eu não sair da igreja desenganado, incrédulo, né? Pior do que eu saí. Porque quando a gente pede a Deus, irmão, Deus nos dá através do Espírito Santo, e a gente não sai da igreja enganado não, sabe? O pregador, ele pode dizer o que ele quiser, ele pode até sair enganado pensando que a gente acreditou, mas o Espírito Santo de Deus que está em nós disse: aquilo não foi eu, não foi Deus, não veio de Deus, aquilo é mentira, foi muita emoção e muito teatro do pregador. Pronto. A gente já sai da igreja sabendo que não foi Deus que falou. A gente precisa pedir a Deus para a gente não ser enganado, porque tem muita gente, irmãos, que sai da igreja, se desvia da igreja por causa de falsas profecias. Sabia disso? Por causa de falsas curas. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, ser espiritual, irmãos, não é fazer essas mugangas, não é estar gritando, não tem nada a ver com isso, tá bem? Segundo ponto que eu quero dizer sobre este versículo é dizer que os dons congregacionais não foram apenas para os crentes do primeiro século, não foram só para a igreja primitiva. Existem, irmãos, os sensacionistas que eles não creem nos dons espirituais. Sabia disso? Eles não creem. Eles dizem que os dons espirituais só foram até os apóstolos. Depois dos apóstolos, a igreja, esses dons espirituais não existiam mais, deixou de existir. O dom de cura, o dom de revelação, eles dizem. Os reformadores, eles dizem isso. Eles dizem que não existe dom de curar, dom de profecia, de línguas. Eles não acreditam nem no batismo com o Espírito Santo. Bom, está entre os dons. Então, falar em línguas para eles não existe, isso é mentira. Para eles são mentiras. Então, aí fica muito difícil de acreditar numa pessoa dessa, concernente aos dons, porque se você olhar na Bíblia, você vai encontrar que não somente os apóstolos receberam esse dom, foram usados com os dons espirituais. Veja que se o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios, logo nós entendemos que na igreja de Coríntios os irmãos eram usados com os dons espirituais, com os dons congregacionais.
Se os dons era somente para os apóstolos, então para que ter 3 capítulos, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 e outras passagens bíblicas que mostram sobre os dons, a manifestação dos dons, ou o apóstolo Paulo ensinando sobre os dons? Para que o apóstolo Paulo ensinar sobre os dons espirituais, se os dons espirituais, segundo eles, os reformadores, só existiram até os apóstolos? Depois dos apóstolos não existiram. Aí vem o apóstolo Paulo aqui dizendo: irmãos, não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Para que o apóstolo Paulo estava dizendo? Para que os irmãos da igreja de Coríntios não fossem desinformados sobre os dons. Por quê? Porque os dons eram existentes e reais na vida dos irmãos da igreja de Coríntios. Os dons eram ativos. Se vocês olharem, lê aí, irmão Roberto, no mesmo capítulo 12, versículo 4. Lê aí, Roberto. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5, leia, continue lendo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Continue. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo e em todos. Continue. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. A cada o quê? A cada um visando a um fim proveitoso. A cada um. Então veja que o apóstolo Paulo aqui não está restringindo os dons somente para os apóstolos, mas a cada um. Ele estava falando para a igreja. Qual era a igreja? A igreja de Coríntios. Para os irmãos da igreja de Coríntios. Então, os dons aqui, ele está dizendo que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso, a cada um dos irmãos da igreja. Aí lê o versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Vocês estão vendo aí? A um é dado, e a outro também é dado também. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo que esses dons aqui é real na vida dos irmãos da igreja de Coríntios. Então não tem nada a ver, irmãos, essa ideia de dizer que os dons espirituais foram restringidos aos apóstolos e não à igreja, aos irmãos. Até porque os dons, eles são atemporais. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, os dons de Deus eram reais. O dom de cura era real na vida dos irmãos do profeta. Se eu falar para vocês sobre o profeta Eliseu, o profeta Eliseu fez milagre, irmãos? Fez ou não fez? Fez milagres. Um dos milagres foi fazer o quê? Curar. Aquela mulher que não tinha filhos, ele foi lá e disse: olha, daqui a 1 ano tu vai estar segurando um filho. Aí, 1 ano depois, 9 meses ou 1 ano, ela teve um filho. O filho morreu. Ela foi aonde? Onde estava o profeta. O profeta foi em sua casa e fez o quê? Deitou sobre ele. E houve milagre, ele foi ressuscitado. Fora outros milagres do profeta Eliseu, muitos outros milagres. O Eliseu falou o que para aquela viúva? Pede vasilhas emprestadas. Entra no teu quarto, pega aquele pouco de azeite que tu tem e começa a derramar sobre as vasilhas que tu pediste emprestadas. E ela foi e pediu. Aí entrou no quarto, fechou, entrou no quarto, começou a pegar aquele pouco de azeite que ela tinha, a derramar sobre as vasilhas que ela pediu emprestado. Quando encheu tudo, ela disse: acabou-se as vasilhas. Aí também acabou de jorrar também. Veja que o milagre aconteceu, tanto no Velho Testamento, como também no Novo Testamento.
Os dons, ele não está restringido, né? A operação de Deus não está restringido somente aos apóstolos, é atemporais, foi no Velho Testamento, foi no Novo Testamento e continua sendo até hoje, irmãos, através dos homens, com sinais, curas e maravilhas. Agora, eu acho interessante que eu falei aqui que os dons espirituais, né, que os dons do Espírito Santo são muitos. Dom de governo, dom de oração, dom de aconselhamento. Existem vários dons. Não existe um número específico de dons. Existem vários dons. E existem os dons ministeriais. E o interessante é que essas pessoas acreditam nos dons ministeriais, mas não acreditam nos dons congregacionais. Ou seja, eles acreditam no dom de mestre, no dom de doutor, no dom de liderança, mas não acreditam no dom de cura. Leia aí João capítulo 14 e versículo 12. Veja o que é que a Bíblia diz concernente o que Jesus falou para a sua igreja e para todos nós. Encontrou? Leia aí, Roberta. Versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Olha aí. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Agora, me diga se no versículo está de 14 e 12. Veja, observe, se no versículo está dizendo, esses dons, as operações, os milagres que eu fiz, só quem vai fazer são os apóstolos. Depois dos apóstolos não haverá mais nada disso. É assim que diz? Diz o que, Roberta? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Aquele que crê em mim. Irmãos, aquele que crê em Deus, se você crê em Deus e vive uma vida santa com Deus, irmão, você pode ser um instrumento de milagres na mão de Deus. Amém? Eu conheço um monte de gente que são usados por Deus, um monte de pessoas que são usadas por Deus em dons de cura. Agora eu quero dizer uma coisa, eu vou repetir mais uma vez: dons não são fixos como os dons ministeriais. Os dons, eles não permanecem em nós. Os dons congregacionais, eles vêm para edificação da igreja, para abençoar a igreja, amém? Porque se o dom ficasse em nós, na hora que a gente quisesse, a gente poderia orar por alguém e alguém ficaria curada. Mas não é assim que funcionam as coisas. É quando Deus quer, na hora que Deus quer, Ele usa, assim como os dons de revelação, é na hora que Deus quer. A gente não, o dom não fica na pessoa e na hora que a gente quer revelar alguma coisa, aí de repente vem e a gente revela. Não, meu, é o Espírito Santo que revela na hora que Ele quer para a edificação da igreja, para que a igreja venha a ser abençoada, edificada, renovada, amém? É isso. A gente precisa entender isso. Quem é natural não entende as coisas do Espírito Santo. O que diz em 1 Coríntios, leia aí, Roberta, 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 14. É assim que diz a Bíblia, irmãos. Aí sim, quem não é espiritual não pode entender, nem compreender, nem crer nas coisas do Espírito Santo. Leia. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está vendo? O homem natural, ele não consegue entender, irmãos. Imagine crer. Então, crente, irmãos, precisa ser o quê? Espiritual. Para crer nas coisas de Deus. Se não for, não acredita, irmão. O homem natural, o crente natural, não crê, não acredita. Mas nós que somos salvos, irmãos, nós cremos. Nós que somos espirituais, nós cremos. Então, um crente, ele pode ser natural, um homem natural e não espiritual? Claro.
Não crê nos dons, não crê no batismo com o Espírito Santo, não crê nas línguas estranhas, não crê no dom de cura, não crê em nada. Tudo que for sobrenatural, eles não acreditam. Tem gente que não acredita que você, eu, nós podemos ser um instrumento na mão de Deus. Amém? Tem gente que não acredita, irmãos. E a gente pode ser uma bomba atômica na mão de Deus, irmão. Um instrumento poderoso na mão de Deus. Olha só, as curas de doenças são para a glória de Deus. A gente precisa entender, irmãos, que quando Deus cura, é porque Ele está sendo glorificado através daquilo que está acontecendo. Vocês estão entendendo? Não existe nada de forma aleatória, não, irmãos. Nada. Você não pense, imagine. Se fosse assim, Deus estaria dando a sua glória ao homem. Por exemplo, o dom seria fixo, e na hora que o homem quisesse, o homem, vem aqui que eu vou orar por você e você vai ser curado. Aí ele orava, a pessoa era curada. Aí toda a glória ia para quem? Para o homem. E aonde é que Deus ficava? Em lugar nenhum. Mas Deus cura na hora que Ele quer. E quando Ele cura, consequentemente, é para a exaltação do nosso Deus. Leia aí, Roberto, Evangelho de João, capítulo 11 e versículo 4. Veja o que é que diz a Bíblia, irmãos. Existem doenças, que são para mortes, e existem doenças que são para a glória de Deus. E essas doenças que são para a glória de Deus são as doenças que Deus, Ele cura. Viu? Vamos lá, leia, Roberto. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Vocês estão vendo? Então, a doença, existe cura na igreja? Consequentemente existe. Houve cura sim, houve milagre, mas aquela cura, aquele milagre que aconteceu foi para a glória de Deus e não do homem. Foi para que Deus fosse exaltado, glorificado, e não o homem. Agora veja, algo interessante, irmãos. Leia aí, Roberto, 2 Reis, enquanto você procura eu vou explicando. 2 Reis, capítulo 13 e versículo 14. A gente precisa entender uma coisa, irmãos, que homens de Deus que eram poderosos, que era um instrumento nas mãos de Deus, eles morreram com doenças e não foram curados. Leia aí, Roberto, encontrou? Leia. 13, 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer. Repita, só a primeira parte. Isso, mais uma vez, repita. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer. Que havia de morrer. Veja que, se vocês lerem os demais versículos, vocês vão ver que Eliseu, ele morre. O homem Eliseu, ele era tão poderoso, tão cheio de Deus, que a Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, vocês vão ler aí nos versículos, mais na frente, vocês vão ver que quando Eliseu morreu, ele foi sepultado. Anos mais na frente, houve uma batalha, e um dos soldados que foi morto, ele caiu na sepultura e ele foi ressuscitado. Agora, se vocês observarem, irmãos, Eliseu foi um homem poderoso, mas morreu com uma enfermidade. Veja que Deus poderia curar, e ele poderia orar e curar, mas ele morreu com a enfermidade que ele tinha. Na minha tradução diz o seguinte assim, irmão, olha só. Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Ele morreu desta enfermidade. E por que ele não foi curado? Porque Deus não quis curá-lo. Deus não ia ser exaltado e ele morreu com a enfermidade. Quer ver outra, irmãos? Lê aí, Roberta, em 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 9. Veja o que é que diz a Bíblia. Para os irmãos entenderem, irmãos, que
não é fácil, as coisas não são fáceis, não são da forma que muita gente aí prega e fazem. A Bíblia diz totalmente contrário àquilo que muitas vezes essas pessoas fazem. Encontrou? 12, versículo 9. Leia aí. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Sabe por que o apóstolo Paulo disse isso? Lê o versículo 7, Roberta. E para que não ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Aí o que é que diz o versículo 8? Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Vocês estão vendo? Entenderam aí? O apóstolo Paulo, ele orou por causa de uma enfermidade. Eu não quero me deter aqui, que eu já falei isso em um culto anterior. Que espinho da carne era esse? Uns dizem que era doença mesmo, outros dizem que era problema na visão, outros dizem que era literalmente um mensageiro de Satanás. Quando ele estava pregando, alguém vinha e esmurrava. Bom, isso não vem em questão. O problema é que ele tinha um problema, e ele orou ao Senhor, orou a Deus, e Deus não curou, não atendeu a oração do apóstolo Paulo. E veja que somente o lenço do apóstolo Paulo, o que acontecia? Curava. Só o lenço de Paulo curava. É pouca coisa, irmãos? Mas ele morreu com uma doença. Doença essa que ninguém sabe de forma literal, especificamente, ninguém sabe, mas morreu. Vocês estão entendendo e olha que ele orou 3 vezes. Orei 3 vezes. Aí o que foi que Deus disse? Paulo, só a minha graça te basta, é o suficiente. Você vai ter que conviver com essa doença a vida toda. Veja, irmãos, orar por cura não significa que tem que ser curado. Não. Por isso que na nossa oração, irmão, a gente deve ter muito cuidado com isso. Quando você for orar, os irmãos, eu acho que já prestaram atenção quando eu oro. Deus, se o Senhor quiser, se o Senhor tenha misericórdia, cura. Claro que eu posso dizer, seja curado em nome de Jesus, eu posso dizer. Agora, eu não posso, irmãos, afirmar que esta pessoa foi curada. A única pessoa que pode dizer que ela foi curada é ela mesma. Se ela foi curada ou não. Não é o pregador, não é o pastor que está orando por cura que vai determinar e dizer, você foi curada. A única pessoa que pode dizer é a pessoa que foi curada e mais ninguém. Você foi curada? Fui. Aí está certo. Foi curada? Não. Aí está certo. Aqui mesmo em Lagoa do Jucá, Dona Rosinha, pode perguntar a ela, Dona Rosinha. Eu não tenho medo de falar não, porque foi verdade, ela mesma disse. A gente estava orando lá em um culto dos milagres, e a gente orou por cura, e ela foi curada. Sentiu uma dor enorme na coluna, não podia nem andar de moto. E ela disse que sentiu que aquela dor, que ela foi à igreja, para o culto, ela foi com a dor, e na hora da oração, a dor sumiu. E ela disse, eu fui curada, eu senti que eu fui curada. Ela disse, ela não é nem crente. Veja, irmãos, a gente não precisa declarar, determinar. A gente pode até declarar, agora não determinar. Precisa, irmão, Deus ele sabe. É Deus que faz. Amém, irmãos? Olha, só para dizer uma coisa, irmãos, Paulo, ele orou, Paulo, o homem que tinha um poder enorme, Deus usava ele com cura, mas ele orou e Deus não curou. E foi. E aí? Aí vem a ideia, dos reformadores que dizem que os dons só foram para os apóstolos. Eles tinham os dons fixos nele. Não, dom nenhum são fixos, podem ser fixos na vida de ninguém, nem dos apóstolos e nem
igreja de ninguém, irmãos. Os dons são de Deus e é para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Deus só cura para ser exaltado, para ser glorificado, para que o seu nome seja exaltado, amém? Para que o povo possa reconhecer que somente Deus ele pode fazer. Aí ele mostra o seu poder, mas o ser humano, nós, não era todo dia que Eliseu fazia milagre não, irmão. Não era todo dia que Elias fazia não. Não era toda hora não que Pedro e João faziam milagre não era toda hora que ele dizia assim, em nome de Jesus, levanta e anda. Não era assim não, irmão. Paulo orou e não houve milagre. Quer ver na Bíblia? Lê aí 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, Roberta. Veja o que é que diz a Bíblia. Paulo orou. Não está na Bíblia assim, Paulo orou, mas vocês vão entender que ele orou. Agora, eu pergunto aos irmãos, nesta pandemia, irmão, nesta pandemia que está morrendo muita gente, morreu pastor, morreu cantor, morreu gente famosa, morreu rico, poderoso, morreu gente de tudo, né? Se nós, esse dom fosse fixo, a gente não queria que todo mundo fosse curado? Ou não, irmãos? Claro, irmãos. Quem era o pastor que não queria ter um dom como esse e dizia assim, eu tenho um dom, eu vou orar e essas enfermidades vão desaparecer e ninguém vai morrer? Todos nós, se nós quiséssemos, nós teríamos esse dom fixo em nós, a gente oraria e o milagre acontecia, mas não é desse jeito não que acontece não. A realidade é outra. Encontrou, Roberta? Leia, Roberta. 5:23. 1 Timóteo. Não continueis a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Está vendo aí? Veja, irmão, Timóteo, ele era um jovem doente. Timóteo era um jovem muito doente e a água da cidade de Éfeso não ajudava. Não ajudava. Você conhece alguém que às vezes tem... A saúde dele é bem delicada, não tem, né? Pessoas assim? A saúde é bem delicada. Ele tem gastrite constantemente, né? É uma pessoa que está doente, com gripe constantemente. É uma pessoa bastante frágil. Timóteo, ele era assim. Agora, eu pergunto para os irmãos. Olha só. Timóteo era filho na fé de Paulo. Agora eu pergunto, no contexto aqui, Paulo orou por ele ou não orou? Me diga. Orou ou não orou? É claro que orou, irmãos. Se a gente, quando a gente vê um filho da gente, ou uma pessoa que a gente ama, um irmão, ou alguém que a gente considera, se a gente está ali doente, se a gente pudesse, a gente fazia o quê? Curava, irmão. É claro. Se eu ganho uma pessoa na fé, você ganha uma pessoa na fé, essa pessoa é frágil, é uma pessoa que é doente. Qual é o teu pensamento, sabendo que Deus pode curar? Eu vou orar por você e Deus vai curar você e pode curar você. Não é assim? Paulo orou por ele ou não orou? Orou, irmãos. E eu tenho certeza que Paulo não orou somente uma nem duas vezes, não, orou várias vezes. Eu tenho certeza que nas orações de Paulo orava por Timóteo. Mas o que foi que Paulo disse para Timóteo? Pega o vinho, mistura com água e bebe. Agora preste atenção, irmãos, não tem nada a ver você sair por aí bebendo vinho, bebendo cachaça não, viu? O apóstolo Paulo não está falando sobre isso não. O apóstolo Paulo está usando o vinho como medicinal. Amém? O vinho aqui é como fonte medicinal. Não para se embriagar. Então, ele precisava... Veja que eu já falei aqui várias vezes dizendo que a medicina é um instrumento de Deus para salvar vidas. Eu sempre preguei aqui para os irmãos. Não existe isso, irmãos, de a gente querer... É por isso que por aí afora você encontra muitos incrédulos, né? Quando escuta uma pessoa que é crente doente, o que é que eles dizem? Vai lá pedir o teu pastor para orar por você, não é assim? Sabe por quê? Porque tem muita gente que não sabe pregar.
Aí sai por aí dizendo, olha, Deus, Ele pode curar, Ele cura todo tipo de enfermidade. Claro que Deus pode curar, se Ele quiser, Ele pode curar. Mas não é assim, irmãos, que as coisas acontecem. A realidade é outra. Deus cura quando Ele quer, na hora que Ele quer e quem Ele quer. Olha, leia aí, Roberta, Lucas, capítulo 4 e versículo 27. Veja o que é que diz a Bíblia. Só para a gente entender, irmãos. Os irmãos entenderem. Veja o que é que diz a Bíblia. Encontrou? Leia aí, Roberta. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Senão Naamã. Agora, veja que a Bíblia diz que na época do profeta Eliseu, existia o quê? Muitos leprosos. Muitos. Mas só quem foi curado, quem? Naamã. Naamã, o sírio. Veja, irmãos, na época de Jesus também, aquela mulher que usou aquela fé, aquela mulher que tinha um câncer no útero, né? A mulher do fluxo de sangue, ela foi lá e alcançou. Outros foram, mas muitos não. Muitos não foram curados. Agora, o que é, irmãos, dom de curar? Esses dons são concedidos à igreja, a restauração da saúde física por meios divinos e sobrenaturais. Como diz a Bíblia, capítulo 4 de Mateus e versículo 23, leia aí, Roberta, a 25. Então, irmãos, e quando, vá procurando aí, quando fala dons de curar, Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25, quando fala dons de curar, fala que não existe só um tipo de enfermidade, né, que pode ser curada com esse dom. Não, várias enfermidades, ou seja, todas as enfermidades, elas podem ser curadas. Deus pode curar através deste dom. Leia, Roberto. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhes, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Significando que não existe uma pessoa, só um tipo de doença que essa pessoa pode ser curada. Não, qualquer tipo de doença, a pessoa pode ser curada. Amém? Quaisquer, seja câncer, seja diabetes, seja lá o que for, irmãos. Deus, Ele pode curar. Não, Deus vai curar só quem é cego. Não, esse dom vai curar só quem é surdo. Não, é qualquer tipo de doença, através da oração, através do dom, né? A manifestação desses dons. Por isso que aqui está no plural e não no singular. Observe que é o único dom que não diz dom de curar, é dons de curar. Fala sobre dom de revelação, dom da fé, mas na hora da cura fala sobre dons de curar, ou seja, significando que qualquer tipo de doença pode ser curada. Atos 3, versículos 6 a 8, os irmãos já sabem, é quando Pedro e João está de frente, está entrando no templo, e um coxo pede lá uma esmola. Ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu te tenho, te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Atos 3, versículos 6 a 8. Capítulo 4, leia aí, Roberta, de Atos, versículo 29 a 31. Veja o que é que diz a Bíblia, irmãos, os apóstolos aí falando sobre este assunto. 4, versículo 29 a 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus.
Amém, irmãos? Por isso que é importante buscar o batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Por isso que é importante, irmãos, a gente sabe, buscar os dons, sabe, ser cheio do poder de Deus, cheio da autoridade e pedir. Uma vez eu disse ao irmão: olha, irmão, se na igreja não ora por cura, então não há cura. Ele olhou para mim assim, como se dissesse assim, um olhar de reprovação, como se dissesse: e Deus não cura? Não, se Ele quiser, é claro. Agora, se a gente não pede, como é que a gente vai receber? O que foi que Jesus disse lá no monte, ensinando? Pedi, buscai, batei e abra-se-vos. Aquele que bate se abre, aquele que busca. Então a gente tem que pedir, irmão. E aqui vocês viram aqui que o apóstolo aqui orando pediu a Deus para que Deus fizesse milagres através dos irmãos, através da igreja, e não somente através dos apóstolos. Mais uma parte aqui da Bíblia que mostra que esses dons, a cura não estava restrita somente aos apóstolos, mas Deus deu à igreja. Agora eu pergunto à igreja também: quando Jesus enviou uma comissão para pregar o evangelho e deu poder para expulsar demônio e curar, foram somente os apóstolos? Foram 70 pessoas, irmãos. 70. Jesus enviou só numa comissão para pregar o evangelho, aí deu poder, revestiu de poder e autoridade para expulsar demônio e curar. 70. Não está restringido somente aos apóstolos. Esse dom é para a igreja. Os dons congregacionais é para a igreja. E os milagres acontecem para que o nome de Deus e para que Deus seja exaltado. Tanto a igreja é edificada, como assim Deus, Ele é exaltado. Amém? O plural, dons, indica curas de diferentes enfermidades e sugere que cada ato de cura vem de um dom especial de Deus. Ou seja, esses dons de cura, isso significa que existe uma infinidade de dons de curar. Então não está somente restringido a um tipo de doença. Os dons de curar não são concedidos a todos os membros do corpo de Cristo. Leia aí em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 12, versículo 11. Leia aí, Roberta. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Versículo 30, leia, para complementar. 12:30. Têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Vocês estão entendendo que na igreja, na hora do culto, Deus pode usar com o dom da palavra de sabedoria, pode usar outro com o dom da palavra de conhecimento, como revelações na igreja. Pode usar outro com dons de línguas e outros interpretam. Não há necessidade, irmãos, imagina, e o apóstolo Paulo ensina aqui que não é legal, não é certo, 4, 5, 6, 10 pessoas profetizando de uma vez só. Não. O que é que ele diz? Que cada um profetize segundo a ordem. Você recebeu a mensagem de Deus? Você vai lá e entrega a sua mensagem. O outro recebeu? O outro vai lá depois que o primeiro entregar, entrega também a sua mensagem. Aí, quando o segundo acabar de entregar, o terceiro também pode entregar uma mensagem. É assim, irmãos. Não, eu saio daqui, vou entregar uma mensagem, aí o outro sai daqui, vai entregar uma mensagem, o outro vai, aí fica aquele, está entendendo? Aquele movimento todo lá, aquela bagunça toda, e ninguém entende nada, porque a Bíblia diz que nós devemos, irmãos, levar em consideração a profecia.
e colocar ela à prova, para ver se ela vem de Deus ou não. Eu preciso ouvir Deus falar, e eu preciso ouvir o que é que Deus está dizendo para a igreja. Imagine, Deus levanta um aqui, eu tenho mensagem de Deus profética, Deus está me dizendo, aí outro diz assim, eu também tenho, o outro, eu também tenho. Aí imagina, 5, 6 entregando a mensagem, vocês vão entender? Se eu disser aqui, eu, você dizer tu, ele, vós, tal, de uma vez só, a gente vai entender alguma coisa? Não. Então por isso que tem que ter ordem, decência e ordem no culto. O culto não pode ser bagunçado não, irmão, senão, sabe, aquela bagunça toda, os irmãos quebrando as cadeiras da igreja, aí chega um ímpio, o que foi que você entendeu? Nada. O culto, nem a gente entendeu, imagine quem não é crente. Vamos lá, para a gente terminar, irmãos. Todavia, todos eles podem orar pelos enfermos, pela fé no nome de Jesus e ser curado. Leia Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 18. O que é que diz a Bíblia? Todos podem orar, e Deus pode curar, e todos, não de forma simultânea. Evangelho de Marcos 16, 18. O que é que diz, Roberta? Pegarão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Está vendo? Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles poderão ser curados. Não precisa, irmãos, somente o pastor, o milagre só acontece se o pastor orar. Que é isso, irmão? Assim o povo está endeusando o pastor. Não. A glória aqui, o grande aqui, quem é? É Deus, irmão. Porque quem faz o milagre é Deus, e não pastor, nem apóstolo. Quem faz é Deus, irmão. E tudo é para a glória e honra dele, e mais de ninguém. Olha só, havendo fé, os enfermos serão curados. Pode também haver cura com unção em nome do Senhor, conforme Marcos 6, 13. Leia, Roberto. Para a gente terminar, eu vou ler mais 2 passagens. Evangelho de Marcos, capítulo 6 e versículo 13. Expeliu muitos demônios e curava numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Ungindo com óleos. Eu sou contra, irmãos, que você tem que pegar aquele óleo, como muitos fazem por aí, e aquele óleo é o óleo da cura. Marcos 6,13. Aí tem gente que faz isso, sabe? Já anda com olhinho e põe o olhinho como se o olhinho for... Aí até vende, né? Vende o olhinho, vende o óleo para você, quando encontrar algum enfermo ou ficar enfermo, você colocar o óleo e a pessoa ser curada, enganando o povo. Não é assim não. Lê de novo, Roberto, o que é que diz aí? Lê de novo. Expeliu muitos demônios e curava numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Ungindo com óleos. Não é que o óleo, você vai vender o óleo para alguém e esse óleo vai fazer, mas alguém que foi comissionado, chamado por Deus, vocacionado, ele pode pegar este óleo e colocar sobre o enfermo e ele ser curado. Agora vocês vão entender. Leia aí, Roberta, Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 16, para a gente terminar. Não sou contra óleo não, viu, irmão? Não sou contra óleo não. Eu tenho óleo em casa, eu uso óleo quando há necessidade. Eu já preguei aqui uma vez. Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 16. Mas a gente precisa entender que não é o óleo que cura, é a ação através do óleo. E quem foi vocacionado, chamado, os apóstolos foram chamados para isso. A igreja foi chamada para isso. Leia, Roberto. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros,
para seres curados, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Está vendo, irmãos? Agora eu pergunto aí, vocês leram aí, a cura aconteceu, foi o óleo ou foi a oração do justo? A oração do A justo. oração do justo. Lê aí, Roberta. Encontrou? E ungindo-os com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. A oração da fé é quem salva o enfermo e não o óleo. Amém? Deus em Cristo continue nos abençoando hoje, amanhã e sempre.